Pessoal, na aula de hoje, a gente vai entender aí como que acontece, né, o fenômeno da luz. Então, nós vamos estudar as propriedades da luz. Só para confirmar, tá aparecendo aí a aula para vocês? Alguém me responde no microfone, que eu já abri aqui. Sim. Sim. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Sempre quando a gente começa, né, uma disciplina, a gente tem que entender um pouquinho aí da física, dos fenômenos, né, que vão acontecer dentro do ambiente, né? Por isso que a arquitetura é um curso tão interdisciplinar. Então, quando a gente estudou lá conforto térmico, a gente precisou entender a radiação infravermelha, que a gente vai falar um pouquinho dela hoje, porque ela está relacionada com a luz, né? A gente precisou entender como que essa passagem do calor acontece nas nossas edificações, né? A gente precisou entender vários fenômenos do nosso corpo, com o meio e tudo mais. Quando a gente estudou acústica, a gente também precisou entender as propriedades físicas do som, porque ele é o elemento que a gente vai precisar redirecionar, que a gente vai precisar controlar no nosso projeto. E agora, em conforto luminoso, a gente vai estudar a luz, né, que é o nosso elemento agora que a gente precisa ter controle sobre ele. Então, para a gente ter controle, a gente precisa entender como que ele funciona, né? Como que a gente vai utilizar essa nossa fonte, né, de energia que a gente tem aí nas nossas edificações, tá? Como eu já comentei com vocês, a gente pode tanto ter iluminação natural quanto iluminação artificial nas nossas edificações. Em algumas delas, nós vamos combinar os dois tipos, né? No período da noite, a gente precisa da luz artificial, mas a gente vai estudar as duas um pouquinho separadas. Claro que às vezes a gente vai remeter a uma ou a outra, tá? Mas a gente vai dividir em iluminação natural e iluminação artificial. Então, como a gente vai começar, na verdade, já começamos a falar muito de luz, de iluminação natural, hoje a gente vai falar sobre as propriedades da luz que estão relacionadas com a luz natural, tá? Vocês vão ver que no começo do bimestre que vem eu vou retomar uma aulinha de propriedades da luz, porque daí a gente vai trazer novos conceitos que estão relacionados com as lâmpadas. Então, como eu sei que às vezes vocês dão aí um delete nas informações, né? Não adianta nada eu trazer agora todas as propriedades, daí a gente vai falar de iluminação artificial só daqui, né, mais de um mês. Então, vou trazer hoje o que interessa para a gente de luz natural. Então, pode ser que alguns de vocês aí que entendam um pouquinho mais de física digam, não, mas tem outras propriedades. Eu sei que tem outras propriedades, tá? Mas a gente vai ver aqui hoje o que interessa para a gente em iluminação natural. Então, primeiro, vamos entender um pouquinho do que é o conforto luminoso, né? O conforto luminoso ele está relacionado com o conjunto de condições num determinado ambiente no qual o ser humano pode desenvolver as suas tarefas visuais com o máximo de acuidade visual e precisão, com menor esforço, com menor risco de prejuízos à vista e com reduzidos riscos de acidentes. Então, vamos por partes. Primeiro, diz ali que o conforto está relacionado com um conjunto de condições em um determinado ambiente. Então, não é só eu colocar a luz ali e vai ficar tudo bem, né? A gente precisa analisar vários outros fatores. Um desses fatores é a questão das cores, né? Então, que cor que tem o teto, que cor que tem a parede, que cor que tem o piso. Isso vai influenciar na minha iluminação. Vocês vão ver uma imagem mais para frente, quando eu for falar de contraste, vocês vão ver como que muda totalmente a iluminação do ambiente quando as cores do ambiente são diferentes. Então, é uma condição, né, que não está ligada à minha fonte de luz em si, né, uma fonte de reflexão de luz, mas que vai ter total influência no meu ambiente, né? Vários elementos, quando a gente fala de luz natural, elementos sombreadores, elementos que vão filtrar a luz, vão influenciar no conforto luminoso. Então, se eu coloco lá uma parede
toda envidraçada, né, ela pode não me trazer conforto luminoso pela grande quantidade de luz, porém, se eu faço um brise ou algum elemento que vai filtrar essa luz que está entrando, eu consigo ter conforto. Então, entendam que não é só eu ter a luz, né? Mas a maneira como essa luz é refletida no ambiente vai influenciar nas condições de conforto. Além do que, né, isso tem muita relação com a nossa percepção. Então, o conforto luminoso ele está muito relacionado a como eu percebo essa luz. Depois a gente também vai falar um pouco mais sobre isso, né? E outro fator importante para saber se a gente tem conforto luminoso ou não é qual a tarefa visual que vai acontecer naquele espaço. Então, pode ser que um espaço ele esteja adequado para uma sala de TV, mas ele não está adequado para uma sala de estudo, ou ele não está adequado para uma sala de desenho. Então, eu tenho conforto quando é uma sala de TV, mas quando é outra atividade, eu não tenho. Então, a gente sempre tem que relacionar a luz com a tarefa que vai acontecer ali. E aí a gente tem aí a questão da acuidade e da precisão visual. O que é a acuidade visual? É a nossa capacidade de conseguir enxergar pequenos detalhes, uma capacidade que eu não tenho muita, sabe? Eu tenho miopia, que já não vai me permitir enxergar os detalhes de longe, e eu tenho um pouquinho de astigmatismo, né? Então, se eu tô sem óculos, para identificar, tipo, pequenos pontinhos, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade, coisinhas pequenininhas, né? Contar coisinhas pequenininhas, que acaba dando uma embaralhadinha. Então, a acuidade visual, ela é essa capacidade do nosso olho de conseguir discernir pequenos detalhes. E com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa capacidade naturalmente, né? A maior parte das pessoas, quando vão ficando mais velhas, mesmo que elas não tenham tido nenhum tipo de problema nos olhos durante, né, ali 40, 50 anos, elas começam a ter dificuldades em enxergar, porque elas vão perdendo essa acuidade visual. Então, elas vão tendo mais dificuldade na leitura, né? Quando são coisas pequenininhas, então elas não conseguem discernir os pequenos detalhes. É claro que, né, hoje nós temos os óculos, né, que nos ajudam nesse sentido. Mas quando a pessoa ela não tem nenhum problema de visão e ela está executando uma tarefa onde ela precisa identificar pequenos detalhes, ela precisa ter uma luz suficiente para que ela faça essa tarefa e não precisa esforçar demais os olhos para isso, né, para não ter risco à sua vista. Em alguns casos, a luz ela pode ser até uma forma de reduzir os riscos de acidente num espaço de trabalho. Então, o conforto visual, conforto luminoso, né? Ele está relacionado a todos esses fatores. Então, por que a gente precisa estudar a luz? Na sociedade moderna, então hoje, né, a gente passa a maior parte do nosso tempo em ambientes que são iluminados parcialmente por aberturas, mas predominantemente iluminados artificialmente. Então, se vocês pararem aí para pensar um pouquinho nos ambientes que vocês frequentam, a maior parte deles há necessidade de acender as lâmpadas mesmo durante o dia, porque a luz natural ela não é aproveitada do jeito que deveria. Então, ou a gente tem muita luz, e aí a gente fecha a cortina, né? Porque a saturação é muito grande, a gente não suporta, ou até mesmo essa luz está batendo no nosso plano de trabalho, está batendo na tela do nosso computador, e aí não está rolando, né? A gente acaba fechando a cortina, acendendo a luz artificial, ou até mesmo por ser pouca luz natural e a necessidade de mais luz, a gente acaba buscando a luz artificial como uma alternativa. Então, a gente precisa entender como que funciona esse fenômeno, como que eu faço para aproveitar ao máximo tanto a luz natural como também a luz artificial, né? Para eu conseguir propor sistemas que sejam econômicos, né? Para que os dois tipos de iluminação eles possam trabalhar juntos, né? Sempre se complementando. Então, a gente precisa entender como que a luz funciona. Também precisamos levar em consideração que a iluminação artificial ela é um dos sistemas que mais consome energia no ambiente construído.
Quando a gente consegue economizar nesse sentido, né, a gente traz mais eficiência energética para as nossas edificações. E a gente sempre tem que lembrar que eu preciso ter uma boa iluminação, principalmente nos ambientes de trabalho. Porque quanto melhor a iluminação, mais produtividade isso gera. E também se torna um ambiente mais agradável, mais prazeroso de estar. E lembrando, né, o que a gente já falou numa outra aula, que o nosso corpo tem muita relação com a luz. Então, a gente tem aquela relação, né, de que quando tem luz, a gente deve estar acordado, nosso corpo deve estar em vigília, e quando não tem luz, o nosso corpo começa a produzir os hormônios do relaxamento para que a gente durma, né? Até comentei, acho que na outra aula, né, que a gente às vezes fala, ai, mas eu sou tão noturno, né? Eu tenho hábitos noturnos. Mas é porque, gente, hoje em dia a gente tem muitos estímulos. Por exemplo, eu termino de dar aula aqui, eu não consigo ir ali fechar, só se eu estiver muito, muito, muito cansado. Mas geralmente eu levo um tempo para eu entrar, né, no clima ali do sono, né? Então, preciso ir me acalmando, né? Porque o fato de eu falar e dar aula aqui também já deixa meu corpo mais agitado. E luz, e a tela do computador, e também a gente fica muito no celular, tá? Então, isso trouxe esses hábitos noturnos pra gente, porque a gente tem luz. Mas se a gente vai ficando num ambiente mais escurecido, o nosso corpo ele já vai fazendo com que a gente tenha, né, esse relaxamento e a gente durma. Então, a luz, ela é uma radiação. E é uma radiação que a gente consegue ver. De toda a radiação eletromagnética, é a parte que a gente consegue enxergar. Então, ela é energia em forma de onda eletromagnética. E ela vai excitar o sistema humano, olho, cérebro, produzindo uma sensação visual. Então, os nossos olhos, eles são são órgãos do sentido. Então, eles vão fazer a captação dessa luz, dessa onda eletromagnética. Aí eles mandam a mensagem lá para o nosso cérebro, e o nosso cérebro manda a mensagem de volta, né, com a imagem. Então, claro que isso é muito rápido, a gente não percebe, né, que isso está acontecendo, mas a gente tem esse caminho, tá? Então, nossos olhos captam, né, essa luz, mandam a mensagem para o nosso cérebro interpreta essa sensação visual que a gente tem. Então, não sei se vocês lembram lá, mas quando a gente estudou acústica e a gente estudou o som, a gente viu que o som também é uma onda, né? Então, a luz é uma onda, o calor é uma onda e o som é uma onda. O calor e a luz, eles são partes das ondas eletromagnéticas e o som, ele é uma onda mecânica. Então, qual que é a diferença entre eles? O som, a gente viu que ele precisa de um meio para sua propagação. Então, ele vai se propagar no meio líquido, ele vai se propagar no meio sólido ou no meio gasoso. Porém, o vácuo seria o melhor isolante acústico, porque o som não se propaga onde eu não tenho um meio com elasticidade, com massa. Agora, a luz, como ela é uma onda eletromagnética, ela pode se propagar, mesmo que a gente não tenha um meio de propagação. Então, claro que a luz se propaga através dos sólidos, dos líquidos e dos gasosos, né? Senão a gente não teria luz. Mas ela também se propaga no vácuo. O que acontece, né? Quando a gente tem a luz vindo lá do Sol, passando por toda a atmosfera, ela vai sendo absorvida por pelas partículas que a gente tem no ar, né? Então, ela vai sendo absorvida até chegar aqui na Terra. Se ela passasse pelo vácuo, não teria nada para absorver a luz, então ela se propagaria de uma maneira mais eficiente. Tá? Então, quando a luz passa pelo vácuo, não tem nada para absorver ela. E quando ela passa pelos outros elementos, uma parte dela é absorvida. Então, quando a luz passa pelo vidro, é uma parte pequena, mas uma parte dela é absorvida pelo vidro. A gente viu isso em relação à luz e ao calor, lá quando a gente falou de conforto térmico, né? Então, as duas ondas, elas são bem próximas, né? Fazem parte da mesma radiação. Então, a gente tem as mesmas propriedades, tá? Então, elas vão
chegar até essas superfícies e vão ser parcialmente absorvidas. Então, vejam aqui, né? A gente tem a radiação, e ela, assim como as ondas do som, essa radiação tem diferentes comprimentos de onda, tá? Então, vejam que desse lado esquerdo, o comprimento de onda é mais curtinho, isso quer dizer que eu tenho uma alta frequência, e aqui desse lado, o comprimento de onda é maior, então eu tenho uma baixa frequência. Então, nas extremidades do espectro, né, eu tenho aqui na baixa frequência as ondas de rádio, e nas altas frequências eu tenho aqui os raios gama e os raios X. E aí, aqui no centro fica o ultravioleta, a luz e o infravermelho, tá? Então, eles são distinguidos pelo comprimento de onda. Então, apenas uma parte, né, de toda a energia radiante é percebida pelo nosso olho. Então, a gente não consegue enxergar o calor, a gente não consegue enxergar o ultravioleta, a gente não consegue enxergar o raio-x, a onda de rádio, o raio gama, a gente só consegue enxergar a luz. Então, ela é uma pequena partezinha ali. Então, está entre ali 380 e 780 nanômetros. E além da gente conseguir enxergar esse pedacinho aqui da radiação, que é a luz, o nosso olho, ele também consegue perceber que dentro dessa radiação de luz, nós temos diferentes cores. E cada cor tem um comprimento de onda diferente. E aí a gente consegue identificar todas essas cores que vocês estão vendo aí. Tá? Então, o nosso olho, além de enxergar a radiação da luz em si, ele também consegue fazer, discriminar, né, as diferentes sensações de cores. E por que aqui, né, eu coloquei essa palavra sensação de cor? Como assim, né? Ele não está produzindo as cores. O que acontece, né? A gente vai ter uma fonte de luz e ela vai iluminar um objeto. Vamos supor aqui a minha garrafa de água. Vocês estão me vendo aí? Não sei. A minha garrafa de água é pink, né? Estou olhando ela está sendo iluminada aqui pelas luzes da minha casa. Ela é uma garrafinha pink. Essa cor pink, eu estou vendo ela pink porque as lâmpadas que estão iluminando essa garrafa, elas estão me dando essa sensação de cor. Então, vamos lá, né? Então, essa impressão da cor, ou essa sensação da cor, ela depende da composição da luz que está iluminando essa garrafinha. Então, pode ser que, se eu pegar essa minha garrafinha e olhar ela no sol, ela tem algum tom um pouquinho diferente do que eu estou enxergando aqui na minha sala, né? Por quê? A luz do sol, ela é uma luz que é composta por todos aqueles espectros que a gente viu ali, por todas as cores. Então, quando eu coloco um objeto na luz do sol, ele vai me dar a sensação visual verdadeira daquele objeto, porque ele vai absorver as ondas que não são da cor dele e vai refletir a cor que é daquele objeto. Agora, quando eu tenho uma lâmpada que ela não tem todos os espectros de cores que a gente viu ali, ela pode distorcer a cor do objeto. Então, pode ser que, dependendo da lâmpada que eu ilumine a minha garrafinha pink, ela fique mais avermelhada ou ela fique mais alaranjada, por falta de alguma cor do espectro que a gente tem ali. Por isso que a gente fala que isso é uma impressão da cor, uma sensação da cor. Então, cada objeto ele vai refletir uma parte da luz, absorver outra parte. Em alguns casos, quando a superfície é transparente, também transmite uma parte da luz. E aí, dependendo da fonte que está iluminando esse objeto, a gente vai ter diferentes sensações de cores, tá? Então, a gente tem lâmpadas que são muito próximas da luz do sol, mas tem outras que distorcem totalmente a cor dos objetos. Agora vamos falar um pouquinho das duas ondas vizinhas que a gente tem à luz, que é a onda ultravioleta e a onda do infravermelho.
Então, começando aqui pelas ondas ultravioletas. Como a gente vê aqui nessa imagem, ó, a onda ultravioleta, ela está para o lado de cá da luz. Então, ela tem um comprimento de onda menor. Então, a energia dessa onda é maior que a da luz, tá? Então, o ultravioleta, ele tem diversos efeitos. Em função desses efeitos, ele é dividido em 3 partes, que seriam, né, a radiação UVA, UVB e UVC. Então, quando a gente vai comprar um protetor solar, não está escrito lá proteção UVA e UVB. Então, ele está protegendo dessas 2 partes da radiação, que são as partes que vão ter influências no nosso corpo e na nossa pele. E o UVC eu já vou explicar para vocês que parte da radiação que é. Então, a radiação UVA, ela é menos prejudicial à saúde humana do que a UVB, mas ela é capaz de penetrar profundamente nas camadas da nossa pele e ela vai destruindo a elasticidade que a nossa pele tem e vai gerando envelhecimento precoce. Hoje em dia, né, a gente tem um cuidado muito maior com a pele do que se tinha antigamente, né? Então, muitas vezes a gente encontra uma pessoa mais velha que trabalhou muitos anos na roça, no sol, né? E essa pessoa tem uma pele super envelhecida, né? Que parece até que é um papel, assim, né? Não tem elasticidade. Por quê? Ela ficou tanto tempo exposta à radiação, né? Que ela acabou tendo a elasticidade da sua pele perdida. Né? Então, isso acontece por conta dessa parte da radiação, do UVA. A parte do UVB, ela é mais prejudicial, mais destrutiva, né, do que a UVA. Ela tem energia suficiente para danificar os tecidos biológicos. Então, ela causa queimaduras. Então, quando a gente leva um torrão lá na praia, né, na piscina, primeira coisa é que a nossa pele ela fica totalmente seca, né? E realmente ela fica totalmente sem elasticidade, né? Porque a gente teve ali uma grande quantidade de radiação ultravioleta A. Além disso, dependendo, né, do torrão que a gente levou, a gente fica ardido, né? Então a gente fica com uma queimadura. Numa situação pior, da bolha, né? Então, isso acontece por conta da radiação ultravioleta B. E é essa parte da radiação ultravioleta que causa o câncer de pele, tá? Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado em fazer essa proteção da nossa pele. A camada de ozônio, ela tem a capacidade de bloquear a maior parte da radiação ultravioleta B. Só que o que acontece, né? A gente está destruindo essa camada, a gente está acabando com ela. Então, conforme ela vai diminuindo, vai passando mais radiação ultravioleta, e isso vai prejudicando cada vez mais a nossa pele. E essas radiações, elas passam pelos vidros, tá? Então, elas passam pelas nossas janelas junto com a luz. Então, até mesmo quando a gente tem um sofá que ele fica exposto a uma janela, então tem uma janela lá na minha sala, meu sofá ele fica recebendo radiação ali em um horário do dia, em uma determinada parte dele. O que vai acontecer com o tecido do sofá? Ele vai desbotando, né? Ele vai perdendo ali a sua elasticidade, até que uma hora ele rasga, né? Então, isso acontece pela radiação ultravioleta. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa radiação direta que entra nas nossas edificações. E o UVC, né, a terceira parte da radiação ultravioleta, ela é praticamente absorvida toda pelo ar. Ela tem uma ação germicida, então ela vai matar bactérias, fungos, micro-organismos. Então, quando a gente falou lá na aula passada, né, que alguns arquitetos eles tinham uma preocupação higienista, né, com a luz, é porque realmente, né, essa radiação entrando nas edificações, ela tem essa função também de matar as bactérias e os fungos, né? Se a gente tem um ambiente que não pega sol, né, que ele não recebe a radiação, ele vai ficando mofado, né? Porque a gente não tem
essa limpeza do ar. Beleza? Então, a radiação ultravioleta, que vem, né, ali tão pertinho com a luz, ela tem, né, essas questões. E o infravermelho, né, ela é uma onda eletromagnética também, né, que está ali no mesmo espectro, mas ela tem menos energia do que a radiação ultravioleta e que a luz. O comprimento de onda é maior. Então, essa radiação é a radiação que a gente percebe em forma de calor. Então, nós vimos, né, no semestre passado, lá em conforto térmico, que o calor ela é uma radiação, né, uma onda que vai passar pela superfície da nossa edificação. Então, nós vimos que no vidro, né, uma boa parte desse calor passa diretamente. Nas superfícies opacas, ele é absorvido e transmitido para o lado de dentro. Então, ele também vem junto com a luz. Então, nós vimos que quando a gente tem entrada de luz natural, a gente também tem entrada de calor. Por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e ter um equilíbrio aí entre os dois. Né? E aí, quando essa onda de calor do infravermelho ela passa pelo vidro, né? Depois ela gera calor dentro do ambiente, ela gera calor já numa outra onda, ela não consegue sair, né, pelo vidro, então gera o efeito estufa. Então, o vidro ele é transparente a alguns tipos de radiação, né? E aí ele pode ser opaco a outros tipos. Agora vamos para as grandezas fotométricas. Então vamos lá. Primeiro, o que é fotometria? Né? A fotometria é um ramo da ciência que trata da medição da luz, né? Relacionar com essas propriedades físicas da luz. Como eu já comentei antes, a gente tem essas partes um pouco mais assim, científicas, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma questão subjetiva também, a gente tem o gosto da pessoa, né? Se para ela está confortável ou não, muitas vezes foge um pouco dessas questões físicas que a gente vai ver aqui. Mas a gente precisa entender o que são essas grandezas, como elas são medidas, né? Para que a gente consiga proporcionar o melhor conforto luminoso, né? Que a gente consegue estudar aí para as nossas edificações. Então, nós vamos estudar aí 4 conceitos importantes em relação à iluminação natural, tá? Tem outros conceitos que a gente vai ver depois, como eu expliquei no começo, lá no segundo bimestre, que estão relacionados à iluminação artificial. Então, a gente vai começar ali pela iluminância e depois a gente vem com a luminância. Então, percebam que são 2 nominhos bem parecidos, né? E eles, né, às vezes confundem um pouquinho ali no conceito, então prestem atenção na explicação. Então, vamos lá. Primeiro, começando pela iluminância. Vocês vão escutar essa palavrinha diversas e diversas vezes nas nossas aulas até o fim do ano. Então, vamos entender o que é essa iluminância. Aqui, a gente tem uma fonte de luz artificial, tá? É mais fácil da gente entender aqui com a luz artificial. Depois que a gente entender o que é a iluminância, vai ficar claro o que é ela também na luz natural. Então, aqui, né, a gente tem a nossa lâmpada. Essa lâmpada, ela produz uma certa quantidade de luz, tá bom? Então, nessa lâmpada aqui está saindo uma quantidade de luz. Cada lâmpada, ela tem uma quantidade de lúmens que ela produz, assim como, né, a luz natural também. Só que a luz natural vai variando, né, durante o dia, durante o ano e tudo mais. Então, na luz artificial, a gente tem uma quantidade de lúmens que vai sair daquela lâmpada. Então, quando a gente olha lá num catálogo de lâmpadas, tem lá a quantidade de lúmens que aquela lâmpada vai ter. Quanto mais lúmens, mais luz, tá? Está relacionado com a potência da minha lâmpada. E aí, quando eu ilumino uma superfície, o que acontece? Dependendo da distância, né, que a minha fonte de luz está da superfície que ela está iluminando,
ela vai se distribuir em uma determinada área aqui. Então, essa iluminância é essa distribuição da luz em uma determinada área. E ela vai depender da distância entre a minha fonte de luz e a área iluminada. Então, vamos exemplificar. Vamos supor que eu estou aqui na minha mesa, onde eu trabalho, com meu computador, e aí aqui no caso eu tenho uma luminária lá no teto. Tá? Essa luminária está gerando uma quantidade de lumens e está chegando até aqui no meu posto de trabalho e está se distribuindo em uma determinada área aqui. Tá? Então, eu tenho uma iluminância, uma quantidade de lumens que está se distribuindo por metro quadrado. E isso vai ser medido em lux. Tá? Lux é lumen por metro quadrado. Se ao invés de eu ter essa minha luminária lá no teto, eu trouxesse ela como um pendente mais pertinho do meu plano de trabalho, eu teria a mesma quantidade de lumens distribuída numa área menor, tá? E aí a minha iluminância seria maior, porque eu teria a mesma quantidade de lumens em menos metros quadrados. Então eu teria uma maior quantidade de lux. Tá? Então, é essa relação que a gente tem da iluminância. Então, ela depende da distância entre a minha fonte de luz e a superfície que eu estou estudando. Tá? Então, eu preciso ter uma superfície. E aí, quanto mais perto ela está, minha fonte de luz da minha superfície, maior é a iluminância. Quanto mais afastado, menor é a iluminância. Então, conforme eu afasto a minha fonte de luz da superfície, eu vou distribuindo a mesma quantidade de luz em uma área cada vez maior. Se vocês quiserem, né, tiverem aí um farolete, né, algo assim na casa de vocês, façam o teste, né, de pegar uma lanterna, né, pega a lanterna, coloca ela bem pertinho de uma superfície, ela vai fazer um círculozinho ali, né, de onde ela está distribuindo a luz. Se vocês forem afastando a lanterna dessa superfície, vai aumentando a área que ela está iluminando. E vocês vão perceber que a luz ela vai ficando menos densa, né? Então, quando está pertinho, toda a luz da lanterna vai numa área pequena. Conforme vai se afastando, essa mesma quantidade de luz se distribui numa área maior. Então, conforme eu vou aumentando a distância, eu aumento a iluminância que eu tenho naquela superfície. Então, a quantidade de lux, a minha iluminância, ela é medida na superfície de trabalho. Então, por isso, a gente tem a lei do inverso do quadrado. Tá? Então, eu tenho a minha fonte de luz, ela está emitindo lá uma quantidade de luz para o espaço, e quanto mais longe estiver a superfície que essa minha fonte de luz está iluminando, menor é o meu fluxo de luz, né, que ela vai interceptar. Então, eu posso dizer, se eu tenho aqui minha fonte de luz e ela tem uma distância R1 aqui da superfície, ela vai distribuir essa luz nessa área aqui. Se eu dobro a distância entre a fonte e a superfície, eu quadriplico a área que a minha fonte de luz vai iluminar. Só que ela está produzindo a mesma quantidade de luz. Então, aqui a luz fica mais densa, né? Tenho mais luz por metro quadrado. E conforme eu me afasto, ela vai iluminando uma área maior, então eu tenho menos luz por metro quadrado. Tá? Então, a iluminância ela é importantíssima nos ambientes de trabalho, né? A gente vai ver depois um pouquinho também sobre isso, nas legislações, e a gente consegue medir essa iluminância com um aparelho. Agora, vamos entender o que é o outro conceito, que é a luminância. A luminância, a gente pode dizer o seguinte, a gente não enxerga os raios de luz, certo? Então, a luz está iluminando aqui, né? Eu não estou vendo o raio de luz. Mas pode acontecer, por exemplo, né, do raio de luz bater numa superfície e eu ver essa luz, né, que está sendo refletida nessa superfície aos meus olhos. Então, essa sensação de claridade, esse brilho que veio para o meu olho, é a luminância. Então, aqui, né, nesse exemplo, eu tenho a luz, né, refletida, né, de certa forma ela se torna visível. Então, aquilo que permite que eu enxergue é a luminância.
Então, a iluminância, né, é a luz saindo lá da minha fonte e chegando até a minha superfície. E a luminância vai ser a reflexão que me permite enxergar esse objeto. Então, a luminância ela é a medida física do brilho de uma superfície que está sendo iluminada ou, né, de uma fonte de luz que eu estou enxergando também. Então, é através da luminância que nós enxergamos. Então, vamos exemplificar. Se a gente chega lá na nossa sala de aula, né, há alguns meses atrás, então a gente chegava lá na nossa sala, né, vamos supor que a primeira pessoa chegou e acendeu só uma das fileiras de lâmpadas ali, de luminárias, né? Então, a gente teria ali umas 4 fileiras, a primeira aluna chegou e acendeu só uma das fileiras. Quando ele acendeu uma das fileiras, né, a sala deixou de estar um breu, vamos supor que ela tivesse um breu, né? Claro que a gente tem luzes vindo de outras pelas janelas, né? Mas vamos supor que ela tivesse um breu. Aí a pessoa chegou e acendeu a primeira fileira. A gente começou a enxergar o quadro. Então, o quadro é verde, estou vendo lá o quadro. Outra pessoa chegou e acendeu mais uma fileira de luz. O que vai acontecer? Continua enxergando o quadro, mas parece que ele está mais brilhante, né? Quando acende as 4 fileiras, ele vai ganhando cada vez mais brilho. Por quê? Eu tenho cada vez uma intensidade luminosa maior chegando até o quadro, né? Então, a gente vai ter lá, né, candela, que é a unidade de medida de intensidade luminosa, por metro quadrado. E essa luminância, diferente da iluminância, ela independe da distância. Então, a pessoa que está sentada lá na primeira carteira da sala, ela vai ver o quadro com um certo brilho. E a pessoa que está na última carteira lá no fundo, ela vê o quadro com o mesmo brilho, tá? Porque ele está relacionado com a intensidade de luz que está pegando naquela superfície. Então, quando as superfícies são iluminadas, né, a luminância ela vai depender do nível de iluminação que eu tenho, né, da minha fonte de luz, quantas lâmpadas eu tenho ou quanto eu tenho de luz natural, mas também vai depender da característica de reflexão da minha própria superfície, né? Quanto mais clara for a superfície, maior vai ser o brilho, maior é a luminância, porque ela reflete mais a luz, né? Então, as cores mais claras têm coeficientes de reflexão maiores e as cores mais escuras têm coeficientes de reflexão menores. Então, o branco, né, ele seria a nossa cor ali mais reflexiva e o preto seria a nossa cor menos reflexiva, que mais absorve. É igual a gente estudou no semestre passado para o calor, tá? Então, as superfícies brancas refletem mais o calor, consequentemente também refletem mais luz. E as superfícies pretas, elas vão absorver mais o calor e a luz e vão refletir menos, tá? Então, a luminância também vai depender da superfície que está sendo iluminada. E agora, vamos falar um pouquinho de temperatura da cor. Temperatura da cor descreve a aparência da cor da luz. Então, vamos pegar mais uma vez o exemplo das lâmpadas, né? Às vezes a gente olha lá um ambiente, ele tem uma luz mais amarelada, outros ambientes têm uma luz branca, outros ambientes têm uma luz branco azulado. Então, essa é a aparência da cor. A mesma coisa acontece com o passar do dia, né? A hora que o sol está nascendo, ele tem uma cor de luz, e a hora que ele está se pondo também. E durante o período ali do meio-dia, a gente tem outras cores de luz. Então, a gente divide em cores quentes e cores frias, né? As cores quentes são as cores mais avermelhadas, mais amareladas, e as cores frias são as mais azuladas. Só que a temperatura da cor dessas superfícies, elas são o contrário, porque quando a gente fala assim, né, que é uma superfície quente, parece que ela tem uma alta temperatura, mas na temperatura da cor é uma temperatura baixa.
E a cor fria, mais azulada, tem uma alta temperatura da cor. Então, vejam nessa primeira imagem aqui, ó. As cores de luz mais avermelhadas e mais amareladas têm uma temperatura da cor menor. E aqui as lâmpadas mais azuladas vão ter uma temperatura da cor maior. Então, quando a gente vai comprar uma lâmpada, uma das características que a gente precisa escolher é a temperatura da cor dela. Né? Então, se vocês já foram numa loja né, de parte elétrica, foram comprar alguma lâmpada, provavelmente, né, o vendedor lá perguntou para você se você precisava, né, de que temperatura da cor, quantos Kelvin, ou que tipo de aparência de cor que vocês queriam. Então, isso é essa relação aqui, ó. Quanto mais avermelhada, menor a temperatura da cor, e quanto mais azulada, maior é a temperatura da cor. E as cores brancas, né? Elas vão ficar ali entre 4.000, 5.000 Kelvin, né? Que são as lâmpadas que dão uma aparência intermediária ali entre a amarela e a azul. E essa temperatura da cor, essa aparência da cor, ela também se relaciona com o nosso corpo, né? Então, quando o sol começa a nascer aqui, né? Ele vai nascendo aos pouquinhos e ele vai tendo, né, uma cor mais suave até que depois ele vai ganhando, né, uma temperatura da cor maior. E depois, quando o sol vai se pondo, ele vai também diminuindo a aparência da cor dele, né? Diminuindo a temperatura da cor. Então, gente, isso vai ter relação ali com a questão do descanso do nosso corpo, né? Ele vai acordando com a luz e depois a luz vai relaxando o nosso corpo. Então, em ambientes onde a gente pretende que tenha relaxamento, a gente pode usar daí as lâmpadas mais amarelas, e nos ambientes, né, onde a gente quer ter produtividade, as lâmpadas mais azuladas. Então, isso está relacionado ali com a nossa relação entre o corpo e o dia, né? O passar do dia ali, a luz diurna. Então, quando a gente vai tirar uma foto, né, no pôr do sol, fica tão bonito, né, aquela cor assim, meio alaranjada, meio amarela. Então, a gente chama lá de hora mágica, né? Então, isso acontece no nascer do sol e no pôr do sol. Durante ali, né, o dia, essa temperatura da cor vai ficando cada vez mais branco, azulado, né? Depende também se o céu está limpo, se o céu está nublado, se o céu está encoberto. Então, a gente vai tendo, durante o dia, essas mudanças, né, da temperatura da cor da luz do sol também, tá? Então, a gente pode fazer essa relação com as lâmpadas depois. E lembrando que a cor da luz nada remete à potência da minha lâmpada. Então, não quer dizer que porque a minha lâmpada ela é amarela, ela vai ser uma lâmpada fraca, e porque ela é azul, ela vai ser uma lâmpada forte, tá? Que tenha uma quantidade de luz maior. O que acontece é que, geralmente, um ambiente que precisa de uma lâmpada amarela, ele não precisa de uma grande quantidade de luz. Então, essa lâmpada acaba sendo mais fraca mesmo, né? E num ambiente onde eu preciso de lâmpadas mais branco-azuladas, eu preciso de uma grande quantidade de luz, daí essa lâmpada acaba sendo mais potente, tá? Mas é essa relação. Não tem nada a ver a aparência da lâmpada com a potência dela. É só uma aparência mesmo. Então, quando a gente vai pensar nesse conforto lumínico, né, a gente tem que pensar ali no desempenho, né, da atividade que vai acontecer nesse ambiente e na maior ou menor percepção visual dos objetos. Então, por isso a gente tem aspectos quantitativos, né, de quantidade de luz, mas também temos aspectos de qualidade dessa luz. Então, vamos começar aqui pelos aspectos quantitativos. Então, para cada tipo de ambiente, cada atividade que vai acontecer dentro de um ambiente, né, cada tarefa visual, é necessário uma quantidade mínima específica de iluminância para garantir que aquela tarefa ela seja executada com menor esforço, menor prejuízo à visão.
e com reduzidos riscos de acidentes, né? Que foi como eu comecei a nossa aula de hoje. Então, hoje no Brasil, né, vocês vão ter aí como referência a NBR 8595 de 2013 para essa questão de iluminância. Quanto de iluminância eu preciso ter nos ambientes? Então, isso tanto para iluminação artificial quanto para iluminação natural. Não confundam aí, aparece bastante para gente ainda a NBR 5413, tá? Mas ela foi substituída por essa daqui. Agora aqui a gente tem uma tabelinha parcial, tá? Da NBR 8595, com alguns ambientes e a iluminância média esperada em cada um desses ambientes. Então, por exemplo, né? Um saguão de entrada, espera-se que ele tenha no mínimo 100 lux de luminância. Já numa área de escada ou de rampa, 150 lux. Uma área de circulação ou corredor, 100 lux. Uma sala de espera, 200 lux. Refeitório, 200. Sala de descanso, 100. Já uma sala para exercício físico precisa de um pouco mais, ó, 300. Banheiros, vestiários, 200. Enfermaria já tem uma atividade um pouquinho, né, que necessita um pouquinho mais de luz, então já vai para 500. Sala de atendimento médico também, tá? Parte aqui, né, de disjuntores, 200, estoque, depósitos, 100, tá? Então, dependendo da tarefa que vai acontecer dentro daquele ambiente, a gente tem uma exigência de quantidade de luz que vai ter ali. E como que a gente mede, né, num ambiente construído, a quantidade de luz que a gente tem lá? Através desse aparelhinho aqui, que está um desenho, mais para frente a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a ele, eu vou mostrar daí o aparelho para vocês, mas ele se chama luxímetro. Então, ele mede quantos lux a gente tem. Como eu falei para vocês, tem essa relação da distância entre a superfície e a fonte de luz. Então, quando eu vou utilizar meu luxímetro, eu preciso pôr ele em cima da minha superfície de interesse. Então, se a gente fosse fazer um experimento desse lá na nossa sala de aula, a gente colocaria os luxímetros em cima das carteiras, né? Porque a carteira é a superfície de trabalho desse ambiente. Então, daria diferente a minha resposta se eu colocasse o luxímetro no chão, porque o chão está mais distante da fonte de luz. Tá? Então, ele sempre vai ficar em cima da superfície. Aí ele tem esse sensor, né, como se fosse o olhinho dele, onde ele percebe a quantidade de luz e nos indica aqui no leitor quantos lux a gente tem naquele ponto. Tá? Daqui umas 3 aulas, a gente vai fazer umas atividades, eu vou mostrar para vocês como que é feito o processo de medição através do luxímetro, né? A gente tem uma norma para seguir para fazer essa medição. Então, aqui a gente pode dizer, né, que algumas tarefas, né, elas precisam de uma iluminância baixa, que seria entre 100 e 200 lux, outras tarefas de uma iluminância média e outras tarefas de uma iluminância alta. Na iluminância baixa, nós temos as tarefas de circulação, reconhecimento facial, leitura casual, armazenamento, refeição, terminais de vídeo. Na classificação média, entre 300 a 500 lux, entra a parte de leitura e escrita de documentos com alto contraste e participação de conferências. Aqui entra, tipo, sala de aula, esses espaços. E uma alta iluminância, entre 500 a 1000 lux, seria uma leitura ou escrita num documento com baixo contraste ou uma fonte muito pequena. Eu já vou explicar para vocês como que funciona esse contraste. Ou desenho. Desenho, salas onde a gente tem desenho à mão, né? A gente sempre tem uma exigência ali bem grande de lux. Tá? Então, a gente pode ter mais ou menos essas 3 classificações. E aí vocês encontram, né, ambiente por ambiente na NBR 8595. Agora vamos para os aspectos qualitativos.
Então, o primeiro aspecto que a gente tem aqui é o contraste. O contraste, ele vai ser a diferença entre a luminância de um objeto e a luminância do entorno desse objeto. Então, esse textinho aqui, ó, ele faz uma referência nessa questão do contraste. Então, este texto exemplifica o conceito de contraste relativo ao brilho de um objeto e o entorno imediato deste objeto. Pode ser medido através de um aparelho chamado luminancímetro. Eu só consegui ler o luminancímetro aqui porque eu sei o nome desse aparelhinho e está aqui do lado. Por quê? O contraste aqui no começo do texto é um bom contraste, né? Então, eu tenho uma diferença grande entre o brilho da letra e o brilho do fundo. Aqui, os brilhos vão ficando muito parecidos e eu já não consigo enxergar bem as letras, tá? Então, isso que é o contraste, a gente ter essa diferença entre o objeto e o fundo. Então, o mesmo objeto, ele pode ser mais ou menos brilhante, dependendo do fundo que eu coloco ele. Então, esse contraste pode ser medido pelo luminancímetro. Então, vejam aqui, por exemplo, né? Aqui a gente tem, nessa imagem da direita, um grande contraste. Então, essa janela tem muito brilho e o entorno dela não tem muito brilho. Já nesse espaço aqui, a gente tem bastante brilho por tudo. Então, o que acontece? Essa janela aqui, ela vai causar um aspecto que não traz qualidade para a nossa iluminação, que é o ofuscamento, né? Então, o ofuscamento, ele acontece quando a gente tem uma luminância indesejada no nosso campo visual. Então, ele pode causar incômodo, pode causar desconforto, a gente pode perder a nossa performance visual ali por algum momento, né? Então, em alguns ambientes, pode ser que esse seja o efeito que eu quero passar, né? Um efeito mais dramático. Mas para ambientes de trabalho, né, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, eu prefiro, né, ter uma iluminação mais difusa, né? Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Mas é igual por toda, né, a sala. Então, esse contraste, ele pode gerar o ofuscamento. E esse ofuscamento, ele pode acontecer por vários fatores. A gente pode ter um ofuscamento direto, tá? Que é quando essa luz vem direto aos nossos olhos. Ele pode também ter o reflexivo, que é quando a luz bate em uma superfície e é refletida para os nossos olhos. Então, tudo depende, né, da minha fonte, qual é o tamanho dela, no caso da iluminação natural, o tamanho da minha janela, das minhas aberturas, então o tamanho, como elas estão posicionadas e a quantidade de brilho que tá vindo por essa minha abertura. Quantas fontes eu tenho? Então, em alguns casos, eu ter mais aberturas melhora essa questão. E também depende muito da luminância ao qual os nossos olhos estão adaptados. Então, aqui, né, acho que é muito fácil da gente perceber isso, por exemplo, quando a gente está dormindo no escurinho lá, e aí vem alguém acordar a gente e abre a cortina e vem aquele solzão na nossa cara. A gente fica cego por alguns segundos, né? Porque o nosso olho não estava adaptado àquela luminância. Ou se a gente está num lugar muito escuro e sai no sol, né? Se a gente está no cinema e depois sai na luz, então nosso olho ele vai ter que se acostumar. Isso acaba gerando também esse ofuscamento. Então percebam que sempre essa questão da quantidade de brilho que a gente tem, né? Aqui a gente tem um ofuscamento por contraste, né? Então tá ofuscando ali porque uma área está mais iluminada do que a outra. E aqui a gente tem um ofuscamento por saturação, né? Só de olhar essa foto aqui me dá vontade de fechar um pouco o olho. Parece que a luz vai vir assim em mim. Então, o ofuscamento ele pode acontecer por esses dois motivos. Ou porque a gente tem um contraste muito grande, ou porque a gente tem uma quantidade muito grande de luz. Olha essa imagem aqui, que legal, né? Foi algo que eu disse lá no primeiro slide para vocês, sobre a cor interna das superfícies. A gente tem o mesmo espaço,
Só que aqui a gente tem as superfícies internas escuras e aqui elas estão clarinhas. Com as superfícies internas escuras, eu tenho um contraste muito grande entre as entradas de luz e as superfícies internas. Então, isso acaba gerando até, né, esse ofuscamento. Quando as minhas superfícies são claras, né, a gente já não percebe, né, essa diferença de contraste entre a parte iluminada e as superfícies internas. Então, vejam como, né, a cor interna do ambiente vai fazer muita diferença na nossa iluminação. Então, gente, quando um material ele é exposto a essa luz, ele vai sofrer, né, vai se comportar, né, de algumas formas. Então, uma superfície opaca que recebe luz, parte da luz é refletida e parte da luz é absorvida, dependendo das propriedades do material. Quando é uma superfície transparente ou translúcida, uma parte da luz também é transmitida diretamente lá para o outro lado, maior parte da luz, né? Então, toda vez que uma onda eletromagnética, né, seja luz ou calor, chega até uma superfície, a gente tem essas três propriedades: reflexão, absorção e transmissão. Então, parte do fluxo luminoso não é nem transmitido e nem refletido, né? Então, ele é absorvido pela nossa superfície. E lembrando que a cor vai ser definida, né, pela quantidade que essa superfície absorveu e aquilo que está sendo refletido, aquilo que a gente está enxergando. Acontece, às vezes, da gente provar uma roupa numa loja. Aí a gente provou lá, vamos supor que era uma camiseta amarela. Né? Olhei lá, achei legal na luz do provador, comprei. A hora que eu coloquei ela no sol, falei, meu Deus, que amarelo é esse? Né? Não combinou. O que aconteceu? Né? Eu tive ali fontes diferentes, né? Então a cor foi definida de maneira diferente. Isso acontece bastante com cor de esmalte, né? Lá no salão parecia um tom, a hora que eu vou na luz do sol, eu falo, nossa, parece que tá diferente, né? Então, a gente tem essa, né, questão das cores que estão sendo absorvidas e das cores que estão sendo refletidas. Então, a luz refletida determina a aparência da cor daquela superfície. Então, aqui, ó, a gente tem algumas propriedades de alguns materiais. Os materiais opacos, eles refletem uma parte e absorvem uma parte, dando 100%. Então, vamos supor que esse alumínio aqui refletiu 55% da luz, absorveu 45%. Agora, um vidro transparente, né, vamos supor lá que ele refletiu 6%, absorveu 4% e transmitiu os outros 90%, tá? Então, as superfícies transparentes, elas transmitem bem mais do que refletem ou absorvem. O papel branco é um material que a gente pode considerar aí translúcido, né? Então, a maior parte é refletida da luz, uma pequena parte é absorvida e uma pequenina parte também é transmitida, né? Então, quando a gente pega um sulfite e a gente coloca contra a luz, a gente consegue enxergar do outro lado dele, né? Então, cada material tem as suas propriedades em relação à luz. Então, a gente pode dizer que se eu tenho uma luz, né, que ela é formada por espectros vermelho, azul e verde, e ela está iluminando uma parede, e essa parede está tendo uma aparência avermelhada, isso quer dizer que ela está absorvendo as radiações verde e azul e refletindo as radiações vermelhas. E aí a gente está percebendo essa parede vermelha. E aí, para a gente finalizar aqui, né, é importante a gente analisar, então, o uso das cores dentro dos ambientes. Então, quando eu escolho cores com altos índices de reflexão, eu consigo melhorar bem o rendimento do meu sistema de iluminação, seja artificial ou seja natural. Então, igual naquela imagem que a gente viu ali o antes e depois, a luz natural ela se reflete por todas as superfícies, assim como a luz artificial. Então, aqui, mais uma vez, essa tabelinha que eu já tinha mostrado para vocês. Quanto mais próximo do branco, melhor, né? Maior a reflexão. Então, a superfície mais importante para a gente em relação à iluminação é o teto.
né? Então, o teto é onde a gente vai ter a reflexão da luz, que vai refletir direto para as nossas superfícies de trabalho. Ele está paralelo com a nossa superfície de trabalho. Então, quanto mais próximo do branco o teto, melhor vai ser a iluminação do ambiente, né? Então, ele vai me ajudar a ter uma luz mais difusa, reduzindo problemas com sombras e com ofuscamento. A parede, a gente tem que lembrar que a parede ela é o limite do meu ambiente, né? Então, quando eu estou trabalhando, eu estou mexendo no computador, eu estou lendo um livro, eu estou escrevendo. Quando eu ergo os meus olhos, né? Paro de fazer o que eu estou trabalhando ali, o que vai ter ao meu redor é a parede. Então, os meus olhos, se eu tenho muita diferença de luminância, de cores entre essas superfícies, os meus olhos eles precisam ficar se acostumando com essas diferenças de cores. Então, é interessante se o fundo, né, da minha visão ele não tem uma diferença muito grande da cor do fundo do meu plano de trabalho. Né? Então, a parede e o plano de trabalho devem ter cores parecidas. E a parede também me ajuda a refletir a luz. E o piso, ele é a superfície que menos influencia na iluminação, por quê? Ele já está abaixo da minha superfície de trabalho. Então, ele pode ter uma cor mais escura do que as que foram utilizadas na parede e no teto, porque ele influencia bem menos na questão da iluminação. Tá? Então, não tem problema ter um piso mais escuro, mas o teto tem que ser bem claro para que a gente tenha uma boa iluminação e as paredes de preferência também com cores claras. Bom, gente, então finalizamos nossa aulinha de conforto lumínico. Vocês têm alguma dúvida? Uma coisa que vocês querem que eu explique de novo? Estão acordados? Tem dúvidas? Que bom. Mas qualquer coisa vocês me dão um grito. Deixa eu só ver se alguém mais entrou, mas acho que não, né? Maurício tá meio sumido, né? Gente, então uma boa noite, uma boa semana para vocês e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Professora, precisa dar um aviso lá no fórum? Não, não precisa. Eu nem abri fórum, tá? Tá. Tranquilo. Boa noite, dorme com Deus, hein?